Fala pessoas, muito bem-vindos aqui no canal Matemática Sem Limites. Aqui quem está falando é o professor Igor Portugal. E hoje nós vamos continuar com a nossa playlist de geometria plana, beleza? Se você não assistiu os últimos vídeos, dá uma olhada lá. A gente falou de semelhança, a gente falou de relações métricas no triângulo retângulo. E a gente aqui vai continuar com esse tópico, triângulo retângulo, agora para falar de trigonometria no triângulo retângulo, beleza? Bom, desde já eu já peço para você, se curtiu o conteúdo, deixar aquele like no vídeo, ajuda muito o canal. Se inscrever no canal se você não é inscrito, acionar o sininho se você ainda não acionou, dá aquela moral aí pra gente que isso aí ajuda muito, beleza? Bom, mas bora pro vídeo, bora pro conteúdo, que é o que vocês estão esperando. Olha só, trigonometria no triângulo, ok? Vamos começar falando de trigonometria no triângulo retângulo. Então é necessário que eu tenha este ângulo aqui, um ângulo reto, ok? Então é necessário que você tenha um ângulo reto. Porém, entretanto, todavia, não é no ângulo reto que você vai trabalhar, tá bom? No triângulo retângulo, você vai escolher um dos outros dois. Então eu posso chamar esse cara aqui de alfa, por exemplo, e chamar esse cara aqui de beta, tá bom? Então você vai escolher um desses outros dois ângulos para trabalhar. O triângulo tem que ser retângulo, mas é num ângulo agudo que você vai trabalhar, ok? Então escolha um desses caras e você vai trabalhar. E o que serão as razões que você vai ter nesse triângulo? Vai ser relações entre esses ângulos alfa e beta e os lados desse triângulo, ok? Bom, os lados eles já são conhecidos, tá? De frente para o ângulo de 90 nós temos a hipotenusa e de frente aos outros dois ângulos nós temos os catetos, tá ok? Então, um triângulo retângulo ele é composto por dois catetos e uma hipotenusa, sempre de frente ao ângulo de 90, tranquilo? Bom, bora ver como é que vai ficar essas razões. Olha só, as razões são as seguintes. Temos a razão do seno, a razão do cosseno e a razão da tangente. A razão do seno ela pode ser definida como cateto oposto pela hipotenusa. Se você sabe quem é o cateto oposto, então você basta dividir pela hipotenusa que você encontra o seno, ok? Portugal, como assim cateto oposto? Quando você falou lá no triângulo, você falou apenas sobre ser cateto, não falou nada dele ser oposto ou adjacente. Olha só, é porque vai depender do ângulo que você vai escolher. Lembra que a gente falou que você poderia escolher um dos dois ângulos agudos? Então, se por acaso eu escolher o ângulo alfa para trabalhar, o cateto oposto é quem está de frente. Então, esse cara aqui passa a ser o cateto oposto, ok? Mas você tem a liberdade de escolher o ângulo beta para trabalhar. E agora, quem é que está de frente para o ângulo beta é esse cateto aqui, ok? Então, o cateto oposto ele vai mudar de acordo com a sua escolha de ângulo, tá ok? Então, seno, primeira coisa, escolher o ângulo. Primeira coisa é escolher o ângulo e depois dividir pela hipotenusa. A hipotenusa não muda, a hipotenusa está sempre de frente ao ângulo de 90 graus. Tranquilo? Cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Adjacente é aquele cateto que está colado com o seu ângulo, que está do ladinho do seu ângulo. Basta pegar esse camarada e dividir pela hipotenusa. Tranquilo? E a tangente você tem duas opções, ou dividir cateto oposto pelo cateto adjacente, ou dividir seno por cosseno, ok? Tangente de um ângulo é sempre seno desse ângulo dividido por cosseno desse ângulo, ok? Portugal, mas é muita fórmula, como é que eu vou decorar isso daí? Bom, você vai decorar isso aí no soca à toa, ok? Soca à toa é aquele bizuzinho que a gente dá sempre em sala de aula para você decorar esse cara, olha só. Soca à toa, ok? Bom, soca à toa. O só significa seno oposto pela hipotenusa, cosseno adjacente pela hipotenusa e tangente oposto pelo adjacente, beleza? Aquele bezuzinho para você decorar essas fórmulas aí, mas com muito exercício isso aí já vai sair bem de forma automática também, ok? Então se você está começando, soca à toa, vai decorar essas fórmulas aí com muita tranquilidade, beleza? Bom, bora fazer um exemplo aí, aliás, dois exemplos disso daí. Olha só, primeiro exemplo fala o seguinte, ó, te dou um ângulo θ e um ângulo alfa, e aí eu vou querer calcular seno e cosseno desses ângulos, seno, cosseno e tangente desses ângulos alfas e θ, ok? Bom, vou começar pelo alfa, olha só, seno de alfa, como é que vai ficar?
Escolhi o ângulo alfa para trabalhar. Quem é o oposto? O oposto é 4 raiz de 3. Quem é a hipotenusa é 8, tá bom? 4 raiz de 3 dá para simplificar por 8. Esse cara aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. Tranquilão, guardou esse cara, ok? Bom, como é que ficaria o cosseno desse ângulo alfa? Cateto adjacente, quem é que está do ladinho agora? É o 4, ok? Então, cateto adjacente é 4 sobre 8. E 4 dividido por 8, dá para simplificar por 4, isso aí vai dar meio, ok? Então, cosseno nesse caso aí vale meio. E por último, a tangente do alfa é cateto oposto, que é 4 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Simplificando, isso aí vai me dar raiz de 3. Beleza? Bom, fiz para o alfa, vou fazer também para o θ. Isso aí, claro, se você quisesse esses valores de seno, cosseno e tangente. Tá bom? Bom, vamos lá. Como é que ficaria? Vou chegar um pouquinho para o lado aqui. Dá para chegar um pouquinho para o lado. Passei um pouquinho. Beleza. Tá bom. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui o nosso queridíssimo seno de θ? Quem é o cateto oposto ao θ? O cateto oposto agora é o 4, beleza? Dividido pela hipotenusa, que continua sendo 8. E aí 4 dividido por 8 deu meio, ok? Simplificando isso aí por 4, isso aí dá meio. Bom, como é que ficou o cosseno de θ? Cosseno de θ, o θ está aqui, né? Cateto adjacente, quem é que está do ladinho dele? 4 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que vale 8. Simplificando por 4, eu tenho raiz de 3 sobre 2. Beleza? Por último, falta a tangente do θ. Tangente do θ é cateto adjacente, aliás, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então é 4 dividido por 4 raiz de 3. Né? 4 dá para simplificar com 4, vai dar 1. Só que eu não posso deixar esse 1 dividido por raiz de 3 aí. Né? Raiz ela não pode ficar no denominador, então eu vou racionalizar, multiplico pela própria raiz em cima e embaixo para tirar do denominador, ok? Então em cima vai ficar 1 vezes raiz de 3, embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3, ok? Então tá aí os resultados de seno, cosseno e tangente desses ângulos aí, beleza? Bom, deixa eu só fazer um comentário aqui importante, que diz respeito de ângulos complementares, ok? Olha só, o seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu complemento e vice-versa. Exemplo, olha só, como eles estão dentro de um triângulo retângulo e esses dois ângulos são ângulos agudos, então a soma do alfa com θ com certeza é igual a 90 graus, beleza? Para essa soma dar 180 graus, alfa mais θ tem que ser 90, ou seja, alfa e θ são complementares. Ok? Bom, eu vou falar o seguinte para você. O seno desse cara é sempre igual ao cosseno do outro. O cosseno de um é sempre igual ao seno do outro. Ok? Seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu complemento e vice-versa. Tranquilo? Muito boa essa relação. Dá para você manipular aí quando você tem complementos. Depois a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Quando tem suplementos também dá para dar uma manipulada um pouquinho diferente, mas dá também. Isso aí é assunto para o próximo vídeo. Beleza? Mais um exemplo aqui para a gente finalizar. É nessa figura aqui, olha só. Um pouquinho para o lado. Beleza. Olha só. Quero descobrir o K ali, quanto é que vale. Ok? Bom, ambos são triângulos retângulos. E esse ângulo aqui, que aí eu vou chamar de beta, né? Já chamei de alfa e θ lá em cima, então vou chamar de beta, ok? Esse ângulo beta, ele é comum aos dois triângulos, tranquilo? Então eu posso fazer o seguinte, bom, claro que aqui tem ideias de semelhança de triângulos, tranquilamente, mas aí já que a gente está na trigonometria, vamos focar aqui, olha só, concorda que tangente de beta é igual a cateto oposto, que é 4, dividido pelo cateto adjacente, que é 8. Nesse triângulo da esquerda. Mas no triângulo da direita, como é que ficaria a tangente de beta? Ficaria cateto oposto, que é o K, dividido pelo cateto adjacente, que é o 3. Ok? Oposto pelo adjacente nos dois casos. Só que se o ângulo não mudou, a tangente desse cara também não mudou. Ou seja, chegar um pouquinho para baixo, ou seja, 4/8
tem que ser igual a k sobre 3, beleza? E tu pode passar esse 3 para lá multiplicando, então vai ficar 3 vezes 4 sobre 8 igual a k, ok? E aí dá para simplificar esse 4 com esse 8, vai dar 2, então eu tenho k igual a 3 meios, beleza? Chegamos no resultado, beleza? Bom, primeira aula de trigonometria no triângulo finalizada com sucesso, ok? Fiquem ligados, é só no sininho. Na próxima aula a gente vai falar dos ângulos notáveis. Nas aulas seguintes a gente vai falar de trigonometria quando esse triângulo não for retângulo. E esses são conteúdos muito importantes, ok? Dá para safar muita coisa com trigonometria, beleza? Então a gente se espera no próximo vídeo. Forte abraço, não esquece aquele like. Tamo junto, rapaziada.